Você já se perguntou qual é o verdadeiro estado daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele que está desviado? Será que nós temos a plena consciência? Será que nós temos o conhecimento real e verdadeiro de uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, de uma pessoa que se afasta de Jesus, que se afasta da igreja, que se afasta da palavra de Deus? Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz assim: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O estado de um desviado, de uma pessoa que se afasta da luz e retorna para as trevas, uma pessoa que ela cai da graça, uma pessoa que decide andar novamente no caminho das transgressões ou do pecado, depois de ter recebido a libertação mediante o sangue de Jesus, uma aliança com o próprio Cristo, é muito grave. Por isso, de nós meditarmos um pouco em alguns textos referente àqueles que outrora estavam na luz, mas que por algum motivo, é lógico, pela própria vontade, acabou se afastando, acabou se desviando. Quando nós entramos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 43, Jesus ele traz aqui algo muito sério, algo que nós precisamos refletir e meditar. E quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então nós vemos que as pessoas, quando elas se afastam de Cristo, o segundo estágio dessa pessoa é muito pior do que o primeiro. Porque os seus atos serão terríveis, serão malignos, serão prejudiciais não somente a ela, mas ao próximo. E Jesus ele disse aqui, em Mateus 12, do 43 ao 45, que quando o espírito maligno ele sai, ele fica andando, rodeando por lugares áridos. Ele não encontra lugar. A tendência natural desse demônio é voltar para o mesmo lugar, ou seja, para a mesma pessoa e não para outra pessoa. E quando ele retorna, ele não entra, ele observa a casa. Primeiro, a casa está desocupada ou vazia, varrida, limpa, adornada, enfeitada. Ele convida mais 7 espíritos piores do que ele, e eles vão e retornam e entram na casa dessa pessoa, e o estado desta pessoa é 7 vezes pior. Mais um, porque são 7 demônios que foram convidados, mais um que já estava. Então o estado de um desviado é terrível, e nós precisamos atentar para buscar os desviados, para tentar trazê-los de volta à comunhão com Cristo e a sua palavra. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, no estado daqueles que estão desviados. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, também o próprio Cristo contando uma parábola e trazendo aqui um ensinamento. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Observa, o filho tinha tudo em casa. De repente, ele quer abandonar tudo, pegar aquilo que lhe era, entre aspas, devido, que lhe era por direito herança, e ele sai e vai embora.
14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. A pessoa que se afasta de Cristo, em algum momento ela vai começar a padecer necessidades. Ela vai começar a sofrer. E o sofrimento vai ser intenso. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Observa para onde é que esta pessoa, este moço no caso, que estava em uma casa onde tinha de tudo, ele vai agora para um lugar de lamaçal, de imundícia, de mau cheiro, de sujeira, de podridão. É esta a realidade de alguém que se desvia do caminho da verdade, que sai dos caminhos do Senhor e retorna ao lamaçal do pecado. Este moço, por algum tempo, ele gozou de prazeres e alegrias, mas chega um momento em que ele volta ao lamaçal do pecado. Ele retorna ao lamaçal do pecado. Ele não tem nada, porque quem não tem Cristo não tem nada. E para onde que ele vai? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos. Infelizmente, é esta a realidade de uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, de uma pessoa que quer retornar para o mundo do pecado, para os prazeres da carne. E nós precisamos atentar para isso, para estar resgatando essas pessoas. O que Tiago diz aqui é muito sério. Nós precisamos resgatar aqueles que estão nas trevas, aqueles que caíram, aqueles que estão, infelizmente, de volta às trevas. O estado desta pessoa é terrível, não é nada animador, pelo contrário, é desanimador. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos aqui alguém que teve comunhão com Cristo, alguém que estava ali junto de Jesus, alguém que foi escolhido, selecionado pelo Senhor Jesus Cristo através da oração, mas que chegou num ponto a rejeitar Cristo, a trair o Messias. E o estado desta pessoa, quando está sem Jesus, é só um. Atos capítulo 1, versículo 15 a seguir, diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ele alcançou sorte no ministério apostólico. Ele tinha uma grande carreira, uma grande jornada pela frente, junto com Cristo e os demais apóstolos, mas não, Judas preferiu trair Cristo. E quantas pessoas o Senhor Jesus ele tem chamado, não somente na carreira ministerial, mas principalmente para viver uma fé na sua pessoa, na sua palavra, mas acabam apostatando, acabam se desviando. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Em outro texto vai dizer que Judas ele foi enforcar-se. O que acontece é que uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor é justamente esse. Ela não tem mais prazer à vida, ela não tem mais alegria. O resultado disto é que ela vai atentar contra a própria vida. E um homicida, é claro, ele não herda o reino de Deus, não importa qual tipo de homicídio que ele tenha cometido, ainda que seja contra ele próprio, é claro, nunca ele vai estar adentrando o reino de Deus, ao reino dos céus. Então nós precisamos prestar muita atenção sobre a vida real de um desviado, daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele que um dia conheceu a graça, mas que em algum momento se afastou da graça. Aquele que um dia estava na luz, mas porque algum momento da sua vida ele preferiu retornar para o lamaçal do pecado. Quem sabe alguns, como Judas, que não tiveram as suas intenções cumpridas na pessoa de Cristo. Porque Jesus não vai nos dar o que nós queremos, ele vai nos dar o que nós precisamos. E quantas pessoas, justamente porque Jesus não dá aquilo que eles querem, porque muitas vezes é maligno, é maléfico, então muitas pessoas acabam se afastando dos caminhos do Senhor. E nós precisamos prestar atenção nisso, nós precisamos estar correndo atrás
dessas vidas, dessas almas que são preciosas para o Senhor, enquanto algo como o de Judas não acontece. No caso, o próprio suicídio. Ainda, na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz lá no capítulo 4, versículo 10, que Demas abandonou Paulo, a obra de Deus, e retornou para o mundo, amando o presente século. Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, que aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então, uma vez que nós estamos saindo da presença de Deus e retornando para o mundo, nós estamos automaticamente e abertamente fazendo de Deus nosso adversário. Então, essas pessoas que estão desviadas, elas têm Deus como seu adversário, e por seu adversário, nós não podemos nos enganar de forma nenhuma, pensar que uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que deixou a graça, ela continua com a amizade com Deus. Negativo. Vamos ler aqui mesmo em Tiago, capítulo 4, para que nós possamos entender esta palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem ama o mundo, automaticamente está dizendo, eu sou contra Deus, contra a sua palavra. Eu prefiro as trevas do que a luz. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem meio termo. Ou nós somos amigos de Deus, ou então nós somos inimigos de Deus. Não tem meio termo. E nós precisamos fazer uma escolha e atentar para essas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, o escritor ele vai nos trazer uma informação acerca daqueles que acabam se afastando e voluntariamente pecando contra Deus. Hebreus 10, 25 a seguir. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Observa isso. Pecar voluntariamente atrai juízo da parte de Deus. Então as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, elas estão atraindo sobre elas mesmas o juízo de Deus. E nós precisamos atentar para isso, para não deixar que essas pessoas continuem se perdendo. E mais, nós temos que buscar essas pessoas, nós temos que investir nessas vidas daqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. E é claro aqui, na segunda carta de Pedro, nós vamos finalizar aqui na segunda carta de Pedro para que nós possamos compreender o verdadeiro estado de um desviado. O que acontece aqui na segunda carta de Pedro, versículo 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador da lã. Então, nós vemos que o estado de um desviado é terrível. É de alguém que sai de uma condição boa e vai para o lamaçal do pecado, para o lamaçal dos porcos. Pense nisso. Faça uma reflexão. Que Deus te dê graça. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ainda é tempo de voltar, dá tempo. Quanto a nós que estamos buscando a Deus, cabe a nós ajudar essas pessoas que estão afastadas. Que Deus te abençoe, medite, reflita sobre essa palavra, em nome de Jesus.